Hello students, welcome back. Let's go to one more class, ok? Book above page 23, 23, ok? Aqui você está vendo, né, tem visto aí durante o curso duas páginas à frente, ou seja, porque tem a capa e abaixo lá aquele comando lá, né, que falando que você vai poder criar suas próprias respostas, ok? Ou seja, ele conta tudo, né, absolutamente tudo. Então, por isso que 23, página 23, então, para ele, contando aqui a capa, é 25, ok? Let's go. Então, vamos lá, tá? O proprietário, the owner, acionista majoritário, majority shareholder, acionista minoritário, minority shareholder, vice-presidente, vice-president, presidente, president, maior realização, greatest achievements, leigo, layman, próspero, well-to-do, okay? Excepcional, excelente, outstanding, bem conectado, well connected, comprometido a fazer, undertaken to do. Note, então, comprometer a fazer, se comprometer a undertake, isso mesmo, tá? Porque taken vem da onde? Do take, né? Take, took, taken. Comprometido, undertaken, to do. Ok? Então vamos na prática, né? Ele queria ser, ele queria estar. Does he wish he were? Ele não queria ser, ele não queria estar. Lembrando, né? A negativa fica na frente. Does he wish he weren't? Ele queria ser, ele queria estar. He wishes he were. Ele não queria ser, ele não queria estar. He wishes he weren't. Ok? Ele queria ser o dono, o proprietário. Does he wish he were the owner? Ele não queria ser o dono. Does he wish he weren't the owner? Ele queria ser o dono. He wishes he were the owner. Ele não queria ser o dono. He wishes he weren't the owner. Ok? E assim vai indo, vai fazendo esse exemplo aí. Ok? Let's go. O que ele queria ser antigamente? What does he wish he were back then? What does he wish he were back then? Quando ele queria estar melhorando? Até porque não tem como, né? Quando ele queria ser melhorando? Tá vendo? É contexto. Quando ele queria estar melhorando? When does he wish he were getting better? When does he wish he were getting better? Ele queria ser o chefe, o patrão. Does he wish he were the boss? Does he wish he were the boss? Para eles não tem gênero, tá? Pode ser chefe para mulher também, ok? Patroa. Ele queria ser bem conhecido. Does he wish he were well known? Does he wish he were well known? Por que ele queria ser extrovertido? Ou franco, né? Melhor dizendo, outspoken. Why does he wish he were outspoken? Why does he wish he were outspoken? Ele queria ser menos bagunceiro. Does he wish he were less messy? Does he wish he were less messy? Ele queria que Robert fosse um escritor bem conhecido. Um escritor bem conhecido. Does he wish Robert were a well-known writer? Does he wish Robert were a well-known writer? Qual profissão ele queria ser? What profession does he wish he were? What profession does he wish he were? Qual profissão o seu filho queria ser? What profession does he... Opa! Qual profissão ele queria que o filho dele fosse, ok? Qual profissão ele queria que o filho dele fosse? Ou estivesse também, né? Em qual profissão ele queria que o filho dele estivesse? What profession does he wish your son were? O seu filho, né? Your. Seu aí, de você aí que eu tô falando. What profession does he wish your son were? What profession does he wish your son were? What profession does he wish your son were? Faça isso, troque pronome por nomes, ok? Nesse caso, sim, lembrando, tá? Does sempre para he, she, it, ok? Respostas. Translate the affirmatives below. Ele queria ser um consultor de vendas. He wishes he were a sales consultant. He wishes he were a sales consultant. Ele sempre quis estar melhorando. He's always wanted to be getting better. He's always wanted to be getting better.
Always com essa estrutura de wish, tá? Da estrutura de lamentação aí, eu nunca vi não, tá? Essas palavras sempre, raramente, chamada de verbo, eu nunca vi, ok? He's always wanted to be getting better. He always wanted to be getting better. Ele queria ser o chefe antigamente, né, nos velhos tempos. He wishes he were the boss in the old days. He wishes he were the boss in the old days. Ele com certeza queria ser uma pessoa bem conhecida. He certainly wishes he were a well-known person. He certainly wishes he were a well-known person. Nesse caso aqui tem o certainly, sempre depois do pronome. He certainly wishes he were a well-known person. Porque ser muito tranquilo o tempo todo atrapalha a ele, ok? Because being, isso mesmo, nada de because to be não, é regra, depois do because ing nos verbos. Because being easygoing all the time hinders him. Because being easygoing all the time hinders him. Claro, ele queria ser menos bagunceiro. Of course, he wishes he were less messy. Of course, he wishes he were less messy. Ele queria que Robert fosse bem conhecido. He wishes Robert were well known. He wishes Robert were well known. Ele queria ser um advogado, mas a mãe dele não queria que ele fosse. He wishes he were a lawyer, but his mom wishes he weren't. He wishes he were a lawyer, but his mom wishes he weren't. Ele queria ser diretor. É comum antes de profissão colocar o A ou a N se a palavra começar com vogal. Ok? When. Ele queria ser um diretor. Ele acha que é incrível, ele acha isso incrível. He wishes he were a director. He thinks it's amazing. He wishes he were a director. He thinks it's amazing. Tô um pouquinho rápido, né, mas é para te forçar mesmo a fazer revisão, review, ok? Volte aqui, vai vendo aí, ok? Keep watching, continue assistindo. Ele não queria ser uma pessoa de vendas, ou seja, vendedor. Ele não queria ser um vendedor. He wishes he weren't a salesperson. He wishes he weren't a salesperson. Ele nunca quis estar no mesmo cargo. Isso mesmo, position, além de posição, pode ser cargo. He's never wanted to be in the same position. He's never wanted to be in the same position. Lembra do present perfect, past perfect, future perfect, né? Então, essa contração aqui é de he has, nada de his não. Lembrando, por que eu sei que não é is? Porque é wanted aqui, tá? Não existe is wanted. Has wanted sim, ok? He's never wanted to be in the same position. Ele não queria ser o chefe. Seria muita responsabilidade. Quer traduzir? Então vai lá. Isso seria muita responsabilidade. He wishes he weren't the boss. It would be a lot of responsibility. It would be a lot of responsibility. A lot of responsibility. He wishes he weren't the boss. It would be a lot of responsibility. Ele não queria ser uma pessoa bem conhecida. Isso deve ser chato, isso deve ser entediante. He wishes he weren't a well-known person. It must be boring. He wishes he weren't a well-known person. It must be boring. Ele não queria ser franco. Ele queria ser descontraído. He wishes he weren't outspoken. He wishes he were laid back. He wishes he weren't outspoken. He wishes he were laid back. Ele não queria ser bagunceiro. He wishes he weren't messy. He wishes he weren't messy. Pode fazer frases curtas, o que importa é você praticar. What really matters is your practice. Ele não queria que Robert fosse escritor, ele queria ser jogador de futebol. He wishes Robert weren't a writer. He wishes he were a soccer player. He wishes Robert weren't a writer. He wishes he were a soccer player. Ele não queria ser um consultor de vendas. He wishes he weren't a sales consultant. He wishes he weren't a sales consultant. Ele não queria que o filho dele fosse um banqueiro, tá? Um caixa de banco, melhor dizendo, um caixa, tá? É diferente, né? Caixa,
Caixa do banco, tá? Caixa de banco. He wishes his son weren't a bank teller. He wishes his son weren't a bank teller. Ele não queria que o filho dele fosse caixa. Português formal, ele não queria que seu filho fosse caixa. Ok? Lembre-se, does faz perguntas para he, she e it, tá? Ah, e quando for negativa? Nessa estrutura de lamentação, fica depois, tá? Nada de does antes, não. Se mudar os pronomes ou nome, a tradução termina em as e em esse, tá? Como fizemos, por exemplo, ele queria que eu fosse. He wishes I were. Então, ele queria que eu fosse. Agora, se não mudar, se manter, fica no infinitivo. Terminação AR, ER. He wishes he were. Ele queria ser. Ok? That was the class of today, page 23. See ya around.